ao nosso curso de redação discursiva, especificamente voltado para o seu concurso de técnico bancário da Caixa Econômica Federal. Nós vamos trabalhar estrutura, ou vamos começar a trabalhar estrutura, porque ficaremos as próximas aulas na estrutura, mas de forma muito prática, aplicando isso a textos, vou trazer redações prontas para a gente ver. Nós já tivemos 2 aulas, na aula 1 de orientações gerais, fizemos a leitura do edital, esclareci para você o que significa a redação ter caráter exclusivamente eliminatório. Não tem caráter classificatório, o que isso significa, o que isso implica, o que muda na nossa relação com a redação. Na segunda aula nós falamos de apresentação do texto, da estética do texto. Espero ter deixado seu coração tranquilo, ter desmistificado aí algumas lendas sobre a apresentação do texto, tipo de letra, margens, enfim. E vamos começar a falar da estrutura do texto. O texto que é uma dissertação argumentativa, de acordo com o seu edital, e tradicionalmente tem 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, que devem ser divididas em parágrafos. 4 ou 5 parágrafos. Mas vamos lá, vamos trabalhar com a estrutura aqui. Tá tranquilo? Tá tranquila? Tudo vai dar certo. A redação no seu concurso da Caixa não é um bicho de 7 cabeças. Nós precisamos entregar um texto para o examinador que indique que há sim capacidade de exercer essa função, que há um domínio da linguagem, que há capacidade analítica, autonomia intelectual, mas vai dar certo. Então, vamos lá, aqui na tela, vamos falar da estrutura da redação. A redação precisa ter 3 partes, sendo a tipologia determinada no seu edital, né, dissertação argumentativa. Ela precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução deve ser um parágrafo com 2 frases. Tereza, eu não sei o que é frase. Período, ou seja, a sua introdução deve ser um parágrafo com a ocorrência de 2 pontos finais. É isso. Isso aqui é uma frase, isso aqui é outra frase. Na primeira frase, você vai apresentar o tema. O tema é dado pela banca, né? E na segunda frase, você vai apresentar a tese. Tereza, eu não sei a diferença entre tema e tese. Você sabe a diferença entre fato e opinião? Um tema é um fato, é aquilo que todos sabem, é aquilo que eu sei, porque qualquer um que tiver acesso à informação vai saber aquilo. E a tese é aquilo que eu acho sobre o que eu sei. Eu estou usando aqui o eu sei, eu acho, mas na hora da prova você não vai usar a primeira pessoa, eu só estou usando aqui como um artifício para deixar clara a diferença entre tema e tese. O parágrafo de introdução precisa ter quantas linhas, Tereza? Não vou estabelecer o número de linhas. Eu vou estabelecer uma proporcionalidade deste parágrafo com os demais. O parágrafo de introdução deve ser menor do que cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Agora, quantas linhas ele vai ter? Vai depender do número de parágrafos de desenvolvimento que você fizer, do número de linhas dos parágrafos de desenvolvimento que você fizer. 4, 5 linhas para uma redação com entre 25 e 30 linhas, que é o que nós esperamos, porque já vimos que a banca não estabeleceu isso no edital. Uma redação de 25 a 30 linhas, uma introdução de 4, 5 linhas, 6 linhas, tá mais do que bom. Para que serve o parágrafo de introdução? Ele serve para qualquer pessoa que lê o seu texto, que não seja o examinador, que já sabe previamente o tema, qualquer pessoa que lê o seu texto, ao acabar de ler a introdução, vai ter de saber 2 coisas. Sobre que tema é aquela redação? Eu vou ler sobre que assunto? E segundo, qual é a sua tese? A tese é uma opinião, é uma perspectiva de análise sobre aquele assunto. Tereza, tese é que eu sou a favor ou eu sou contra? Nem toda tese é assim, eu sou a favor ou eu sou contra. Nem toda tese é assim. Às vezes a tese é uma perspectiva um pouquinho mais elaborada, não tão polarizada, não tão simplista assim, né? Quando o examinador pergunta a importância do empenho individual no trabalho em equipe, a sua tese não vai ser sou a favor ou sou contra. A sua tese vai ser o empenho individual no trabalho em equipe é decisivo para a entrega coletiva e, portanto, para a organização. Isso é uma tese. Não necessariamente sou a favor ou sou contra. É uma perspectiva de análise que você vai adotar. Então você precisa de 2 frases no seu parágrafo de introdução. Na primeira frase você apresenta o tema. O tema é aquilo que todos sabem que o tema está no nível do conhecimento, da informação. O tema é um fato. Eu sei que, só como artifício, recurso, ninguém vai escrever isso, por favor. O que você escrever aqui na frente é tema. Depois você pode riscar. E a tese é, sobre isso, eu acho que. Sobre isso, eu acho que. E aí tudo que vier aqui na frente vai ser a sua tese. A tese é uma opinião, é uma perspectiva individual, subjetiva de análise, não precisa ser única, muita gente vai ter a mesma tese que você sobre o tema. E aí, na hora de escrever a redação, você simplesmente elimina isso aqui. Então, se você não apresentar uma tese, se você só apresentar o tema, sua redação, se não tiver tese, não vai ter argumentos. Se não tiver argumentos, não vai ser argumentativa. E aí você vai fugir à modalidade ou à tipologia proposta pelo examinador no seu edital, o que é um problema. Então é preciso ter uma tese. Nós vamos trabalhar muito isso ao longo das aulas. Mas entenda que o tema é aquilo que eu sei, a tese é aquilo que eu acho. Eu sei que muitos brasileiros vivem atualmente em situação de insegurança alimentar. Ponto. Isso é um tema. Muitos brasileiros vivem atualmente em situação de insegurança alimentar. Tirei o eu sei que, ficou uma frase tema. Qual é a tese? Sobre isso, eu acho que políticas públicas para reverter essa situação devem ser tratadas com senso de prioridade pelo Estado. Ponto. Tira o sobre isso, eu acho que, e você terá a sua tese. Políticas públicas de enfrentamento a esse problema devem ser tratadas com prioridade pelo Estado. Ponto. E aí eu vou dizer por que essas políticas precisam ser tratadas como prioridade. Beleza? Mas eu vou dar uma opinião sem dizer eu acho que. O que faz de uma opinião não é a forma como você apresenta. É o conteúdo em si, é a matéria daquilo que você apresenta, tá? Então volta aí, escuta de novo esse pequeno parágrafo de introdução que eu fiz, rapidamente aqui no improviso, e você vai ver que há 2 frases muito bem definidas, uma para o tema, inúmeros brasileiros vivem atualmente em situação de insegurança alimentar.
devido à problemática, ou agravamento, devido ao agravamento desse problema, políticas públicas de combate a essa insegurança alimentar devem ser adotadas pelo Estado. Pronto, eu tenho tema e tese. E depois, eu penso o que está repetido, que palavra eu posso substituir, vai levando isso em consideração. Quando eu escrevo, eu tenho de dar fluência ao meu texto. Eu não posso ficar, já pensando na redação, preocupada que, eu repeti essa palavra. Deixa isso para depois, você vai ter um tempo de revisão. Na hora da revisão, você dá esse acabamento ao texto, você deixa o texto redondinho, mas agora você só precisa que ele saia. Seu desenvolvimento consiste de 2 ou 3 parágrafos. Para a banca vai ser indiferente. Você pode tirar nota máxima com 2 parágrafos de desenvolvimento e você pode tirar nota máxima com 3 parágrafos de desenvolvimento. Você só precisa desenvolver de forma fundamentada, consistente. E nesses parágrafos você vai apresentar argumentos. Esses argumentos, claro, precisam estar relacionados com a sua tese. Por que eu acho isso? Por quê? Por que a questão da insegurança alimentar deve ser prioridade nas políticas públicas? Por que a atuação individual do trabalhador é decisiva para a entrega da equipe e para os resultados da equipe e, consequentemente, da instituição, da organização? Por quê? E aí eu posso apresentar algumas estratégias argumentativas. Eu posso apresentar uma retrospectiva histórica, se o tema couber, se o tema permitir, e, obviamente, se eu tiver repertório para isso, né, se eu tiver informação para isso. Eu posso apresentar a relação de causa e de efeito, que é o que normalmente se faz, porque esse porquê vai dar a causa, né, daquele tipo de tese. Eu posso fazer comparação. Essa comparação pode ser por semelhança e ou contraste. Semelhança e ou contraste. Eu posso dar exemplos para apresentar, defender a minha tese. Esses exemplos precisam ser ou factuais, ou verossímeis, execuíveis. Né? Posso dar um exemplo hipotético. Um colaborador que pouco se alinhe à proposta da equipe, se isole no seu trabalho, tende a desestabilizar o grupo. Vou dar um exemplo hipotético, mas ele precisa ser verossímil. Ele precisa estar muito próximo da realidade. A verossimilhança é a aproximação entre a hipótese, a suposição e a realidade. Posso apresentar essas estratégias argumentativas. Posso fazer citação, claro. Falamos sobre citação já em uma aula anterior. Eu trouxe vários modelos de citação direta, citação indireta. Falei que podíamos usar a citação na introdução para apresentar o tema, mas é claro que também podemos usar a citação no desenvolvimento para fundamentar. Então, imagine que eu vá dizer, olha, não sou eu que estou dizendo isso. Eu acho que o trabalho em equipe é decisivo, mas Maslow, que era um psicólogo especialista em relações interpessoais em ambientes laborais, claro que isso vai dar muito mais fundamento, muito mais robustez à minha tese. Então, nós podemos usar desses recursos aqui. Eu vou colocar aqui também citação. O seu parágrafo de desenvolvimento, beleza? Meu parágrafo de desenvolvimento tem que ter quantas linhas? O parágrafo de desenvolvimento, ou cada um dos parágrafos de desenvolvimento, deve ser maior do que o parágrafo de introdução, tá bom? E eles devem ter certa simetria de extensão entre si. Então, se eu faço um parágrafo de desenvolvimento com 8 linhas, eu não vou fazer o outro com 3 linhas, porque isso vai dar uma assimetria. E eu preciso de uma certa simetria entre os parágrafos. Veja, certa não é exata. Não vamos ficar contando linha. Vamos combinar, eu e você e eu, vamos fazer essa combinação? Não vamos ficar contando linha. Eu estou fazendo uma introdução. 1, 2, 3, 4, 5, parou! Aquele jogo é doido, né? Stop! Não é assim. Né? O texto é dinâmico, o texto é fluido. Eu não sou louca de estabelecer o número de linhas do parágrafo da introdução. Porque vai que você leva isso a sério demais, e aí quando chega na linha 5, você para. E ele, na verdade, ele está incompleto. Ele exigia um pouco mais. Você tinha que ir para a 6ª linha. Então, quando eu falo certa simetria de extensão entre os parágrafos de desenvolvimento, um pode ter 8 linhas, outro pode ter 6, não tem problema nenhum, e a introdução ter 5. Não há problema. Se no final você precisa ter o limite de linhas determinado pela banca, nós esperamos que seja 25, o mínimo 30 no máximo, que é o que a CESB Rio faz. Mas você precisa estabelecer essa harmonia até visual, para que um argumento não fique muito bem trabalhado, 12 linhas no argumento, o outro tem 4. E aí diz, olha, vamos dar aos argumentos o mesmo valor, a mesma valoração, né, que eles valham a mesma coisa. É isso. Essa questão de proporcionalidade, vou falar no próximo slide, tá? E a sua conclusão deve ser um parágrafo, pode ser um parágrafo de um período só, tá? O seu desenvolvimento, cada parágrafo, no mínimo, 2 frases. Não escreva parágrafo de desenvolvimento com uma frase só. Cada parágrafo, 2 períodos, período é mesmo que frase, tá? No mínimo. Não quero você chegar lá na sua prova e começar a fazer um parágrafo. A insegurança alimentar é um problema, é um problema de décadas no Brasil, porque não há políticas públicas que atinjam os mais debilitados, que por isso vivem com uma alimentação que... Não quero. A gente vai apresentar a ideia pausa, depois a gente vai falar sobre tudo isso. Vou escrever aqui de novo. E o seu parágrafo de conclusão pode ser só uma reafirmação da tese, e aí ele pode ter só uma frase, e ele pode ser uma reafirmação da tese ou uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é facultativa, também já falei sobre ela em uma aula anterior, eu não preciso apresentar essa proposta de intervenção, mas eu também não estou proibida, eu posso, é uma das maneiras de concluir um texto. Eu, particularmente, Tereza, quando eu escrevo e o tema é problematizado e cabe neste tema uma proposta de intervenção para a qual eu tenho bala na agulha, tenho que dizer, eu faço. Tá? Uma proposta de intervenção que pode envolver atores diversos, o governo, a sociedade, o indivíduo, como é que cada um pode colaborar. Então, se eu fizer uma proposta de intervenção, o parágrafo de conclusão vai ficar grande, talvez até maior do que os parágrafos de desenvolvimento. Não tem problema, desde que ele não fique com um período só. Tá? Mas ele pode ser um parágrafo bem curtinho, de 3 linhas, reafirmando com outras palavras, ou seja, fazendo uma paráfrase é dizer com outras palavras, aquilo que eu disse na tese. Então, sua redação vai ser estruturada com
imagine, vou fazer aqui 4 parágrafos. Primeiro parágrafo de introdução, com 2 frases, tema e tese. Segundo parágrafo, desenvolvimento 1, com 2 frases, no mínimo. Desenvolvimento 2, com 2 frases, no mínimo. E o parágrafo de conclusão pode ficar grande se você fizer uma intervenção. Então, eu tenho vários arranjos aqui, entenda. Não é um só. Este parágrafo pode ter 4 linhas. Este parágrafo pode ter 7. Este aqui pode ter 9. E este aqui, se eu fizer uma proposta de intervenção, pode ter 9 também, ou 10. 10 mais 9, 19, 26, 30. Tudo bem. Se for uma intervenção, tudo bem. Essa conclusão ser maior. Ou eu posso ter outro arranjo. Eu posso fazer um parágrafo de introdução com 6 linhas, um de desenvolvimento com 8, outro de desenvolvimento com 9 e uma conclusão com 3. Só estou reafirmando a minha tese, não vou fazer intervenção. Aí eu vou ficar com 6 mais 8, 14, mais 9, 23, 26 linhas. Atingi o mínimo. 26? 14, mais 9, 23, 26. Atingi o mínimo, que era 25, sem problema. Posso fazer 3 parágrafos? Pode. Olhem aqui, há outras possibilidades. Esse aqui pode ter 5, este aqui pode ter 6, este aqui pode ter 8, este aqui pode ter 4. Quanto deu? 11, 19. Não, essa eu vou ter que aumentar alguma coisa. Ó, e aqui vai dar 11, mais 8, 19, mais 4, 23. Vou ter que aumentar. É claro que eu vou ver isso antes de passar limpo. Então, vou aumentar aqui na minha conclusão. Vou terminar fazendo alguma proposta de intervenção. Posso apresentar 8 aqui, sem problema nenhum. A sua redação pode ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, eu faço uma introdução. 3 parágrafos de desenvolvimento com uma certa simetria. Entre eles. 1, 2, 3. E um parágrafo de conclusão. Também pode. Então, aqui eu faço com 4 linhas, aqui eu faço 6, 5, 6, 12, 17, aqui eu faço um com 4. Pronto. Mas entenda que há muitas possibilidades dentro desse contexto. Tereza, mas eu quero mesmo saber como é que eu faço aquela sequência dos parágrafos de desenvolvimento. Inicialmente, convém destacar que, além disso, é preciso considerar... Ixi, gente, isso é fácil. Entenda primeiro todo, para você ficar refém desse modelo. Mas esse é fácil, eu vou trazer para a próxima aula. Vou acabar essa aula com um checklist de autoavaliação estrutural. Quando eu corrijo uma redação, eu aplico esse checklist. Você vai ter de aplicar na sua própria redação, tá? Então vamos lá, ver comigo como é que é esse checklist. Fez o seu rascunho, olha para o seu texto, não pensa em vocabulário, gramática, nada disso. É um checklist estrutural. É a estrutura, é a forma do seu texto. Perguntas que você vai fazer. O primeiro parágrafo tem 2 períodos? Sim, tem 2 períodos, em 2 frases. Eu escrevi ponto, depois eu escrevi de novo ponto. No primeiro parágrafo, há tema e tese, ou seja, se alguém que não tem a menor ideia do tema sobre o qual eu estou escrevendo, lê a minha redação, lê o primeiro parágrafo, essa pessoa vai saber sobre o que eu vou escrever? Qual é o tema dessa redação? E qual é a tese, a perspectiva que eu adotei? Sim, tá claro aqui. Então, ok, check. Cada um dos parágrafos de desenvolvimento tem, no mínimo, 2 períodos? Sim, olhei e encontrei 2 ocorrências de ponto final. Então é isso. Os parágrafos de desenvolvimento têm certa simetria de tamanho. Não é uma simetria exata, mas tem uma certa simetria. O que eu não posso ter é um que tenha o dobro de linhas. Mas se um tiver 6, outro tiver 8, sem problema. O início do último parágrafo e o fim do primeiro são parecidos? Tereza, para aí que eu não entendi, não. Como assim? O início do último parágrafo e o fim do primeiro? Vamos voltar aqui, ó. Aqui. O que o seu parágrafo de introdução tem de fazer? Tem de apresentar um tema e uma tese. A tese vem no final do parágrafo de introdução. E o seu parágrafo de conclusão vai começar reafirmando a tese. Não sei se para só reafirmar e encerrar o texto ou para reafirmar apresentando uma proposta de intervenção. Bom, se o seu parágrafo de introdução termina com uma tese e o seu parágrafo de conclusão começa retornando a essa tese, claro que eles devem estar muito alinhados. O fim do primeiro parágrafo deve ser muito parecido, sim, olha, com o início do último parágrafo. Quando eu leio a redação, eu chego ao fim, quando eu leio o início do último parágrafo, na hora, é um procedimento tão automatizado que eu nem percebo que eu estou fazendo isso, mas é porque eu preciso encontrar parâmetros objetivos de avaliação da estrutura textual. Não é? Porque eu preciso usar os mesmos parâmetros para todos os candidatos. E certamente o seu examinador também terá esses parâmetros objetivos determinados pelo organizador, pelo coordenador da banca. Então, quando eu leio o último parágrafo, na hora eu volto o olho para o fim do primeiro parágrafo e vejo, estão alinhados, né? São compatíveis. E às vezes eu leio o início do último parágrafo, volto o olho e digo, misericórdia, começou falando uma coisa, terminou falando outra. O texto não se fecha. Ele não fecha o ciclo. Então, se eu posso fazer isso, você pode fazer também e habituar o seu olhar, né, para essa autoavaliação. E por fim, continua aqui comigo, entendeu? Isso aqui, o início do último parágrafo e o fim do primeiro, né? Ou seja, o fim da introdução e o início da conclusão precisam ser claramente partes de um mesmo texto. E os parágrafos estão conectados? Se trocar a ordem, o texto fica confuso? Tem que ser sim a resposta. Porque eu comecei o segundo parágrafo dizendo inicialmente, convém destacar que. E eu iniciei o terceiro parágrafo dizendo, além disso, é necessário considerar. Então é claro que eu conectei, porque eu não vou poder ler, além disso, é necessário considerar antes e ler inicialmente, convém destacar depois, porque não vai fazer sentido. Então é isso. Só esses recursos já garantem que há coesão. Mas olha bem, essa coesão é um dos elementos dessa estrutura. Então eu tenho que dar check em todas essas perguntas. Esse aqui é o checklist de autoavaliação estrutural. O seu examinador usa porque ele precisa ter uma objetividade para que se mantenha a impessoalidade
na avaliação de todas aquelas redações. E aí, se ele colocar esse cheque em tudo, você está com nota máxima em relação à estrutura. É claro que tem o seu domínio de conteúdo, a informatividade do seu texto, a argumentatividade, é claro que tem a gramática também, nos seus aspectos de avaliação. Na próxima aula, nós vamos falar de cada uma dessas partes, para você entender. E aí eu já vou trazer os parágrafos prontinhos escritos, nada de ficar aqui falando, em voz alta. Mas deu para você entender esse geral, que a gente tem esse raciocínio, que é o raciocínio dedutivo, do geral para o particular. Primeiro eu apresento o geral e depois eu vou afunilando. Qualquer dúvida sobre os assuntos aqui vistos, fórum de dúvida, nosso canal de comunicação está aberto à sua participação e estou à sua disposição. Um beijo para você e bons estudos por aí.